Olá, meu nome é Sara, sou aluna de nutrição da Unirio. Essa é a nossa terceira videoaula. Nas anteriores eu falei um pouco sobre os nutrientes nos alimentos, com foco nos carboidratos. Nós estudamos a sua estrutura e como é a sua interação com a água e começamos a falar mais sobre um carboidrato em específico, o amido. Nesse vídeo vamos continuar falando sobre ele e as mudanças que ele sofre com o calor. Então, primeiramente, vamos relembrar algumas características do amido. Ele é obtido de diversos vegetais. Alguns exemplos são o milho, o trigo, o arroz, a batata e a mandioca. A estrutura do amido é formada pela junção de duas moléculas, a amilose, que é uma cadeia linear de glicoses, e a amilopectina, que é uma cadeia ramificada de glicoses. Juntas, essas duas estruturas formam o amido, que é um polissacarídeo formado pela união de várias unidades de glicose. O amido está presente nos vegetais na forma de grânulos, e é diferente em cada um deles, como podemos ver na imagem de microscópio. Quando o amido entra em contato com a água em temperatura ambiente, os grânulos incham ligeiramente devido à adesão da água no meio, mas é muito pouco e esse processo é reversível através da secagem. Agora, quando os grânulos são aquecidos em água, eles incham e não voltam mais ao normal, num processo que chamamos de gelatinização. Na gelatinização, os grânulos incham, aumentam de volume e se rompem, fazendo com que a água seja absorvida e se forme uma pasta viscosa. Vamos fazer duas dinâmicas para entender na prática esse processo de alteração do amido causado pelo calor. Na primeira, vamos usar um inhame e uma batata inglesa. Primeiro, lave, descasque e corte os dois em pedaços pequenos e sinta a textura de cada um deles. Tente amassar com a mão e com um garfo. Em seguida, coloque os pedaços na água em temperatura ambiente por 5 minutos. Depois, retire da água e tente amassar de novo. Veja se houve diferença na textura do inhame e da batata. Por último, cozinhe os dois vegetais. 10 minutos no fogão são suficientes. Agora tente amassar os dois vegetais cozidos. Veja como eles estão bem mais macios e são amassados com muita facilidade. Por que a gente não conseguiu amassar eles quando estavam crus e só conseguimos depois de cozinhar? Porque o calor promove a gelatinização do amido. Quando colocamos os dois pedaços na água em temperatura ambiente, o amido ainda não se dissolve. Ele absorve muito pouca água. Já quando o amido é aquecido na presença de água, os grânulos incham e se rompem, como podemos ver na imagem de microscópio. Por isso que a batata e o inhame ficam macios e fáceis de amassar depois de cozidos. Na segunda dinâmica, vamos observar a gelatinização do amido comercial, preparando um mingau de amido de milho. Você vai encher uma panela com um copo de água e adicionar 2 colheres de sopa de amido de milho. Em seguida, leve essa mistura ao fogo por aproximadamente 3 minutos e veja a consistência que o amido adquiriu. Ele forma um gel viscoso e translúcido. Deixe esse mingau esfriando por 2 horas e dê uma olhada na sua consistência de novo. Ele está mais firme do que antes, agora com a consistência parecendo com uma gelatina. Agora, deixe ele na geladeira por 24 horas e veja como o mingau ficou. Ele está ainda mais firme do que antes e com a superfície bem seca. Nós vimos então que ao aquecer o amido com água foi formado um gel viscoso e translúcido, e ele foi endurecendo com o tempo e com o resfriamento, além de ficar mais esbranquiçado. Como isso acontece? Vamos lembrar o que acontece quando o amido é aquecido na presença de água? A organização da estrutura do amido é perdida, a organização dos grânulos fica mais frágil e a água vai penetrando no seu interior, fazendo com que os grânulos fiquem mais inchados e depois se arrebentem. Então as cadeias de amilose e de amilopectina que formam o amido são liberadas e elas reagem com a água que está no meio, formando então aquele gel viscoso. Esse é o processo de gelatinização. Quando deixamos esse gel esfriando, um outro processo acontece, o de retrogradação. Ao esfriar, o amido gelatinizado sofre esse processo de expulsão de água. Algumas moléculas de amido que tiveram as ligações quebradas durante o aquecimento voltam a se ligar. Então o amido começa a interagir mais com ele mesmo e menos com a água, fazendo com que ela seja expulsa. Logo, quando o nosso mingau ficou armazenado, ele foi endurecendo e secando. A gente também vê esse processo no pão, que tem o amido de trigo. Quando ele está fresco, ele é crocante por fora e molinho por dentro.
Conforme o tempo vai passando, as moléculas de amido se reorganizam, liberam água e uma estrutura mais rígida é formada, provocando o endurecimento do pão, que quanto mais tempo passa, mais duro fica. Então esse foi o nosso vídeo, espero que tenham entendido os processos de gelatinização e de retrogradação. No próximo vamos falar sobre a digestão dos carboidratos. Até lá!